Avatar é uma franquia de ficção científica sobre alienígenas na qual os vilões somos nós. É uma narrativa muito característica do nosso tempo, ela traz questões do anti-imperialismo, traz uma espécie de espiritualidade panteísta que podemos aproximar ao pensamento de Spinoza, né, para quem Deus e a natureza eram a mesma coisa. Em Avatar, Eywa é essa espécie de força que conecta todos os seres, que é a própria vida, né, um próprio organismo vivo que atua por meio de todos, né, que é todos, que se confunde com todos e que é uma inteligência soberana e no planeta de Pandora. Então tem esse panteísmo, essa espiritualidade panteísta indo de encontro à política anti-imperialista. Poderíamos até fazer uma aproximação com o decolonialismo, a tentativa de descentralizar a hegemonia eurocêntrica que predomina no saber e na forma de existir no mundo contemporâneo, né, que vai emergir principalmente na América Latina como um combate a isso. Né? E o filme ele fala muito, essa franquia, sobre imperialismo, sobre colonização, sobre essas próprias questões inerentes à história humana. Eu não vou comentar aqui o fato de o filme aparentemente tão anti-imperialista ser um blockbuster de maior bilheteria hollywoodiano, né, que nesse sentido tem um imperialismo cinematográfico sobre os outros países na bilheteria, na circulação, na ocupação das salas, mas eu vou me ater apenas ao conteúdo do filme, até porque essas questões de sistema de distribuição cinematográfica são muito complexas e vão muito além da responsabilidade dos próprios realizadores do filme. Se tratando dessa franquia, eu acho que Avatar é uma narrativa muito característica do nosso tempo, o tempo de reflexão sobre o antropoceno, sobre o impacto do ser humano no planeta Terra, no meio ambiente, aquecimento global, desmatamento. A trama se passa no século 22. O primeiro filme, grande parte dele é ambientado em torno do ano 2154. Jake Sully, um deficiente que não é mais capaz de andar, acaba se vendo substituindo seu irmão cientista que morreu nesse projeto de exploração de Pandora, desse planeta parecido com o planeta Terra, para exploração de um precioso mineral que ajuda os propósitos, as necessidades e as ambições humanas do período. E assim ele, com toda a tecnologia genética, ganha um novo corpo, uma nova forma dos Na'vi, né, que são esse povo que habita esse planeta. O roteiro do primeiro filme eu achei previsível, né, porque a gente já imagina o que vai acontecer. Ele vai se apaixonar por uma nave, ele vai se envolver com a cultura local e vai tomar o lado dessa cultura contra os humanos imperialistas, né, sobretudo o Coronel Miles, que é o grande vilão do filme. Aliás, dos dois filmes, né? E, bom, com toda a ajuda da biosfera, com toda a ajuda dos outros animais, de toda a natureza que se comunica, que tem uma ligação muito forte, eles conseguem derrotar as frotas do Coronel Miles no primeiro filme. E de modo que Jake acaba abrindo mão do seu corpo de humano em prol do seu corpo de nave, né, do seu avatar. No segundo filme, a gente tem uma complexificação um pouco maior da história. A gente vai ver os humanos retornando, é claro, não só para extrair um mineral, mas para se apropriar daquele território. Porque a Terra estava morrendo, a Terra estava cada vez pior por conta do próprio impacto humano, e eles precisavam, antes de tudo, pacificar os inimigos para que pudessem habitar Pandora. Então eles vão atrás do Jake Sully, porque ele virou uma espécie de líder no final do primeiro filme, o que eu não sei se é uma estratégia tão realista assim. Talvez eles
só não se importassem com isso e fossem direto atacar o povo Na'vi. Mas, enfim, a trama do segundo filme inteira é em torno dessa caça ao Jake Sully, que se esconde numa outra tribo, do povo da água. E lá ele e sua família, agora bem grande, 3 filhos e uma filha adotada, eles se habituam a esse novo modo de ser que diz respeito à conexão com animais marinhos, né? Com os Talcuns, que são animais extremamente inteligentes, mais até que os seres humanos, ao que dá a entender, e que decidiram adotar um estilo de vida pacifista. E, no entanto, no final do filme, eles próprios percebem que, com o ataque dos humanos, um pacifismo absoluto, né, no sentido de inofensividade, é algo prejudicial, porque eles se tornam apenas presas, né? Eles precisam desenvolver a capacidade do enfrentamento. E juntos, mais uma vez, os Na'vi, da tribo da água, e a família do Jake Sully conseguem derrotar os humanos com a ajuda dos animais, dessa vez principalmente os animais marinhos. No entanto, tem um personagem que se chama Spider, né, uma criança que é filho do coronel, né, que retorna no segundo filme na forma de Avatar, ou seja, não era ele próprio, mas era a sua consciência. Ele acaba sendo salvo por esse filho bastardo, digamos assim, por esse menino que cresceu entre os Na'vi, mas que é filho do coronel, né, do seu maior inimigo. Né? E assim o filme termina. Tem também toda uma filosofia da água no segundo filme, né? Da água como sendo aquilo que continua, o fluxo, aquilo que está antes do seu nascimento e vai continuar depois do seu nascimento. Nós podemos pensar, é claro, no primeiro filósofo da tradição ocidental, Tales de Mileto, que apontou a água como sendo o arqué, o elemento fundamental de todo o cosmos. E por quê? Porque a água ela pode existir em diferentes formas, porque a água se adapta, ela se transforma, ela se movimenta e ela parece estar presente em todos os organismos vivos. Isso levou Tales, que morava na região de Mileto, cercada por água, a pensar a água como o elemento fundamental do cosmos, né? E como primeiro filósofo, ele assim inaugurou uma tradição de observação empírica, de examinar os elementos da natureza e não de recorrer a superstições e aos mitos para explicar os fenômenos naturais e o mundo ao nosso redor. Existe todo um lado filosófico em Avatar também que leva para a questão de viver a vida de acordo com a natureza, que vai estar presente em algumas doutrinas filosóficas antigas, sobretudo no estoicismo, no mundo ocidental, é claro, também em algumas espiritualidades e doutrinas filosóficas do mundo oriental, como o próprio taoísmo, e antes disso na mitologia a gente já vai ter indícios dessa ideia, né? Até porque o desequilíbrio é o problema. Quando a gente se desequilibra, quando nós, humanos, capazes de razão, raciocínio e de técnica, de construção, né, temos a habilidade da tecne, nós conseguimos desequilibrar o cosmos, né? E aí, por exemplo, né, Zeus fica furioso e lança um dilúvio, algo assim, né? Então, a natureza ela se revolta contra a nossa híbris. Então, tem muitas dessas questões ali no filme, na franquia. Como eu disse, eu achei o primeiro filme, embora muito interessante, talvez necessário pelas questões que levantam e muito estimulante visualmente, um pouco previsível na história, talvez até bastante no que vai acontecer de fato. Né? A gente não encara o filme com muitas surpresas. A gente fica mais tocado pela beleza desse universo de James Cameron. E no segundo filme, a gente vê ali uma complexificação maior, com a mesma filosofia e um desdobramento dos mesmos problemas do primeiro filme num nível um pouco superior. Né? Com relação à trama, eu acho que não sei se é tão verossímil assim eles irem tão determinados na caça do Jake Sully. Para mim, eles poderiam simplesmente direto tentar atingir o objetivo deles, de dominar aquele lugar. Mas a gente precisa de uma história, a gente precisa envolver o primeiro personagem, o personagem principal, então eu acho que foi um pouco conveniente para os roteiristas seguirem essa direção. E eu acho que alguns personagens ficam um pouco apagados no segundo filme também, como a Neytiri, né, que é a mãe dessa família, a esposa do Jake Sully, que foi uma personagem muito importante no primeiro filme, que inclusive foi quem matou o coronel.
e nesse filme ela fica um pouco em segundo plano, assim como o próprio líder da Tribo da Água. Esse pessoal ele parece ser muito complacente com as direções, as vontades dos personagens principais, e eu gostaria de ter visto mais deles. Também tem um excesso de personagens, né? E isso torna o filme bastante longo, a trama bastante cheia, tem muitos personagens jovens, o que é interessante, mas não saiu muito do território de coisas que a gente já viu no primeiro filme. Eu tô curioso para ver o que vai ser um Avatar 3, o que vai ser esse universo elevando a questão para o máximo patamar. Qual vai ser o próximo desafio? Nós tivemos o mesmo vilão nos dois filmes, a história mais ou menos parecida. Vamos ver o que ele pode trazer de novo na próxima continuação. Obrigado por assistir a essa análise. Comente aqui a sua opinião sobre o filme, se você concorda ou discorda com o que eu falei. Inscreva-se no canal se você é novo ou nova por aqui. Confira minhas outras análises de filmes e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!